Hoje a gente vai estudar, gente, sobre anotação de enfermagem, que é algo que vocês precisam aprender também, né? Que vocês irão fazer durante os estágios de vocês. Estão conseguindo ver o slide aí direitinho? Tá aparecendo aí para todos, né? Então, anotação de enfermagem. Quem aqui sabe que o paciente tem um prontuário, né? Todo mundo sabe que o paciente tem um prontuário, onde lá vai ter a parte de anotação de enfermagem, onde você tem que anotar tudo do paciente, certo? Então, qual a definição de anotação de enfermagem? A definição de anotação de enfermagem, ela é aquela que é realizada no prontuário do paciente, né? Tanto o técnico, ele faz a anotação, quanto o enfermeiro, que é o que vai te respaldar caso aconteça algo com o paciente. Então, qual seria a definição, né? Para Fernando, ele diz que a definição é a quantidade e qualidade das anotações, né, que despertem outros profissionais de enfermagem da equipe, né, o interesse e a necessidade de consultá-la. Quando se tem uma anotação de enfermagem, com isso vai gerar o quê? Um interesse em alguém, ou um médico, ou um fisioterapeuta, ou um psicólogo. Ele vai gerar o interesse de quê? Daquela pessoa ir até o prontuário do paciente e verificar o que está escrito, qual o histórico daquele paciente, o que tem pedindo, se teve alguma alteração nos exames do paciente. Então, ele vai lá ver se tem alguma anotação, né? Se aquele paciente teve febre, se aconteceu algo de anormal com o paciente. Então, é aquela consulta que o profissional vai ter. Não somente o profissional da enfermagem, mas como um médico, um psicólogo, porque a enfermagem anota tudo, né, gente? A gente anota mais que o médico até. Então, para a equipe médica, as anotações são meios valiosos de informação, fornecem bases para direcionar a terapêutica aos cuidados e realização de novos diagnósticos. Então, né, é fundamental a anotação de enfermagem até para a equipe médica. Por quê? Quem é que fica mais tempo com o paciente? De uma equipe todinha do hospital. Quem é o profissional que fica mais tempo com o paciente, que conhece melhor o paciente? Quem sabe? O técnico, professora. Muito bem, o técnico. Por que é o técnico? Ele que faz todo o acompanhamento, tipo, ele vai dar a medicação, ele afere a pressão, Muito ele bem. vê a temperatura, enfim. Muito bem. Então, gente, quem mais sabe é o técnico e o enfermeiro, porque o técnico e o enfermeiro trabalham junto, né? O enfermeiro vai passando as delegações e o técnico vai realizando. E muitas vezes o técnico vai mais vezes no paciente que até mesmo o enfermeiro. Então, o médico não vai saber se o paciente teve febre, se o antibiótico não está fazendo efeito, se ele não for ler o prontuário. E se ele for ler o prontuário e lá não tivesse, o técnico não registrou nada, fica complicado. Então, o técnico vai registrar tudo, né? Se o paciente teve febre, se o paciente teve uma hipoglicemia, se o paciente passou mal, se ele teve vômito, tudo que acontece com o paciente vai ter lá. Então, essas informações são de grande importância, que a equipe de enfermagem tem que o quê? Tem que estar anotando, tem que estar realizando. Então, qual o objetivo da anotação de enfermagem? Atender às legislações pertinentes. Então, atender o quê? As leis, segurança do paciente, segurança dos profissionais. Por que a segurança do paciente? Porque se acontecer alguma coisa com o paciente e a família for solicitar o prontuário, a cópia, vocês vão ter como se resguardar, porque é a segurança do paciente, né? Por exemplo, se o paciente estava evoluindo bem e de repente piorou o quadro do paciente. Acontece muito isso quando o paciente está
Por exemplo, na UTI, o paciente está bem. Se o paciente está na UTI, o paciente não está bem, né, gente? Ninguém na UTI está bem, não. Ninguém entubado está bem. Então, às vezes, você passa um boletim de um paciente, né, dizendo que ele está bem, que ele não teve febre, e no outro dia o paciente descompensa e fica com a febre, fica ruim, e você diz que o paciente estava bem. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né, com o que você vai falar. Porque o paciente, ele sempre está lá, pode estar estável, dependendo do diagnóstico, e no outro dia ele pode ter uma piora. Então, o que você tem que ter? Resguardo da anotação. Tem que anotar tudo. Paciente, ocorreu uma piora no quadro clínico, hoje está mais indisposto, apresentou febre, apresentou cansaço, pouco comunicativo, porque tem dia que o paciente está comunicativo, conversa de tudo. Tem dia que o paciente vai conversar de tudo com você, vai falar da família dele, vai falar que tá com saudade, vai falar o que ele tá sentindo. Tem dia que o paciente não vai querer nem olhar na tua cara. Que ele vai estar com dor, vai estar indisposto, vai estar de mau humor. É que nem a gente na vida, né? Quem aqui já acordou todo feliz, dando bom dia para todo mundo? E tem um dia que você acorda indisposto, não tem vontade de nada, de falar com ninguém, você tá estressado, ou você tá ansioso, ou você tá triste, ou você tá preocupado com alguma coisa. Que já aconteceu isso? De as pessoas, você chegar no trabalho, a pessoa mandar querer te dar bom dia e tu não tem vontade de nem responder. Né? Já aconteceu isso, né? Mandar lá pra esculhambar. Tem até um TikTokzinho dizendo, né, que é engraçado. Toda vez que é o trabalho dele é alguma atitude, ele trabalha com raiva. Você trabalha com o quê? Com raiva, com cansaço, tem até um negócio parecido assim. Estresse. A mesma coisa é o paciente, que você tem que anotar na evolução dele, né? Hoje, paciente leito tal está indisposto, pouco comunicativo. É que nem você, às vezes você acorda pouco comunicativo, né? Não tem vontade de falar com ninguém. Então, isso é a segurança do paciente e segurança do profissional, né? Você tem que anotar tudo. Tudo tem que anotar. Qualquer coisinha. Professor, o paciente não quis comer hoje. Tem que anotar. Qualquer coisa, alteração, tem que anotar. Então, é um direito de indenização pelo dano material ou moral, né? Tem a Constituição Federal, é lei. A família tem direito, né? E é um ato também, aquele ato ilícito, né? Que pode causar danos. Então, fica obrigado a repará-lo. Então, tudo que é feito com o paciente tem que ser anotado, né? Tem que ter uma anotação de enfermagem, tem que ter um respaldo, tem que explicar o porquê que o paciente não comeu, tem que explicar tudo direitinho. Quem deve realizar a anotação? Auxiliares, né? Hoje em dia quase não tem, né? São poucos, só aqueles mais antigos, mas agora eles estão até fazendo aproveitamento para virarem técnicos. Os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Ou seja, então, tem que ser essas 3 pessoas que vão realizar a anotação de enfermagem. Quais são as normas, né? Tem algumas normas de anotação. Falar. Eu trabalhava como cuidadora de idoso, né? Eu tinha que fazer relatório todo dia, até se o paciente, quantas vezes o paciente fazia xixi ou não. Porque quando eu saí, vinha outra moça, né? Aí não tinha como ela saber se eu não esse o relatório que eu tinha feito. Isso sempre acontece, até nas casas. Eu tenho alguns ex-alunos meus técnicos que a gente que eles estão cuidando, né? De uns pacientes que eu indico, paciente em casa pós-Covid ou Covid, que eles anotam tudo o relatório. Mesmo em casa, eles anotam tudo direitinho, passa pro médico, passa pro enfermeiro, para poder, até pro próximo técnico que vai dormir com o paciente ou passar o dia, dar continuidade e saber o que tá acontecendo, né, gente? Isso vai te respaldar muito. Como é que tu não disse que tinha febre, não sei o que, mas tava anotado, né? Por que você não deu anotação? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Da troca de plantão. Se o paciente evacuou, tudo isso, né? Tem que anotar. Então, qual é a norma do prontuário? Primeiro, sempre colocar o horário antes do início da anotação. Então, você pode fazer a anotação no seu caderninho, né? E só passar no final. Ou você pode ir anotando aos poucos, tipo por horário. Por exemplo, assim, ó. Pode ser um texto completo. Das 7 às 19 da noite, aí você faz um texto completo com tudo. Ou você pode pôr de horário, se você preferir.
Por exemplo, 7 horas recebi o plantão com o paciente em repouso no leito, lúcido, orientado, comunicativo. Às 8 horas, realizei banho no leito, paciente colaborativo. Às 9 horas, foi realizado coleta de sinais vitais, todos dentro da normalidade. Às 10 horas, realizada medicação de rotina. Então, você pode colocar tudo isso por horário, para você não se confundir. Ou você pode também fazer uma anotação completa. Das 7 às 8, aí colocar tudo que aconteceu do dia inteiro. Então, pode ser direto. Então, pode ser dessas duas formas, como vocês acharem melhor. Então, anotar as informações, né, completas de forma objetiva, evitando que a dupla interpretação, então tem que ser claro e objetivo, não tem que ter dupla interpretação, né, que a pessoa fique com dúvida. Como, por exemplo, bem, mal, muito, bastante, entre outros. Isso não existe. Não tem que pôr isso. Hoje o paciente está bem. Eu já vi anotação de enfermagem assim. Isso não existe. Hoje o paciente está mal. Não. Se ele está mal, gente, ele está instável, com os parâmetros trocando. Se ele está bem, ele está estável. Então, nada disso. Bem, mal, mais ou menos, ninguém vai colocar esse prontuário nunca. Pelo amor de Deus. Realizar as anotações de enfermagem imediatamente após a prestação dos cuidados recebidos ou informações de intercorrência. Então, se você é uma pessoa que esquece, você tem que anotar imediatamente. Se não, você pode anotar na sua caderneta e depois passar tudo para o prontuário. Por exemplo, a intercorrência. O paciente perdeu o acesso, foi realizado um novo acesso no membro inferior direito. Então, tem que anotar. Paciente teve febre, paciente teve uma queda, paciente está pouco colaborativo, paciente rejeitou o banho. Então, tudo isso tem que anotar, né, as intercorrências e informar o horário que aquela intercorrência aconteceu. Certo? Então, realizar a anotação imediatamente, né, sempre. Não pode esquecer nenhuma intercorrência. Tem que ter cuidado. E, gente, exige um exercício profissional, a lei, né? Que fala bastante sobre a anotação de enfermagem. E diz que todo profissional de enfermagem tem a necessidade de anotar no prontuário do paciente todas as atividades da assistência de enfermagem. Então, é obrigatório. Não tem negócio de dizer assim, a Priscila dizer assim, hoje não deu tempo de eu fazer a anotação de enfermagem. A Jéssica dizer assim, Elicácio, hoje não deu tempo, que teve intercorrência, teve parada, o paciente parou, teve intubação, aí não deu tempo de eu fazer anotação de enfermagem. Não existe isso. Não existe isso de jeito nenhum, nem que você saia de lá 8 horas, 10 horas da noite, tem que realizar a anotação de enfermagem. Então, é obrigatório fazer a anotação de enfermagem. Tem que registrar no prontuário do paciente todas as informações, né, do processo do cuidado, tudo que foi realizado, banho, curativo, sinais vitais, cuidados de enfermagem, gente, tudo tem que anotar, não pode esquecer nada. Até mesmo porque você tem que respaldar se acontecer alguma coisa com o paciente. Então, temos também o Código de Defesa do Consumidor, né, que é o artigo 43, que diz que no prontuário deve estar todas as informações sobre um determinado período da sua vida, o tempo que ficou internado, ou mesmo seu histórico ambulatorial. Então, se o paciente ficou internado, mesmo se ele foi a óbito, tem que ter tudo lá no prontuário, desde o primeiro dia da internação. Tem que conter todas as informações. Esse banco de dados tem que ser objetivo, verdadeiro e de linguagem fácil, né, de compreensão. Você também não pode estar rasurando, riscando, colocando de qualquer jeito. E o consumidor, né, que é a família ou o cliente, tem direito de ter acesso a esses dados e levar embora. Então, o paciente, gente, por exemplo, assim, a Ana Beatriz está internada. Vai ter filho lá na maternidade, na Santa Juliana. E o esposo dela quer ter acesso ao prontuário, saber que medicação que ela está tomando, que antibiótico ela está tomando. Ele pode ir lá pedir e ver. Ele só não pode tirar foto, mas ele pode ver, é um direito dele. Agora, se ele quiser uma cópia para levar para casa, ele vai ter que solicitar, mas ele também tem direito.
Então, é de direito da família verificar o prontuário e solicitar cópias se for preciso, tá, gente? Quem não sabe disso, pode. Tem negócio de, não pode ver a medicação? Pode sim. Só não pode estar tirando foto, mas pode solicitar a cópia. Até aqui tá tudo claro, estão conseguindo entender, compreender, ouvir direitinho. Que eu falo rápido e às vezes não dá de ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Estão entendendo? Certo. Então vamos dar continuidade. Então vamos continuar. O prontuário do paciente, né, tem que ter anotado, principalmente se ele está inconsciente, o estado geral dele como que ele tá, né? Pensei que o slide tinha sumido aqui. Então, gente, tem que ter anotado no prontuário tudo, né? Todas as medicações, dosagem, tratamento, tudo. Por exemplo, assim, ó, a Ana Beatriz vai lá no leito da Priscila, um exemplo, e ela se recusou a tomar o dipirona. Aí você vai lá no prontuário e vai checar o dipirona como se ela tivesse tomado. Pode fazer isso? Pode checar a medicação mesmo se o paciente tiver recusado, mas está no prontuário, eu vou checar como se tivesse feito. Pode realizar isso, gente? Não, né? Então ela vai fazer o quê? Quem sabe o que ela vai fazer? O que ela, como técnica de enfermagem, o que ela vai ter que fazer? É o que a gente está estudando. Vamos ver se vocês sabem. Se recusou, tá? No prontuário. Deixa eu ler essa resposta de vocês. Não, circular. Muito bem. Primeiramente, você não vai checar a medicação, vai circular. Quando a gente circula no prontuário é que não foi feita, né? Aí você vai relatar no prontuário. Para isso existe a anotação de enfermagem. Então, o que a Ana Beatriz ia fazer? Ia lá no prontuário, ia relatar. Paciente do leito tal, fulana de tal se recusou a tomar o dipirona. Então ela tem que anotar e vai se resguardar, porque depois, se forem feito lá, o médico vai ver. Por que esse dipirona tá rodado, não foi feito? Porque o paciente se recusou, mas isso não tá anotado aqui. Então quem vai pegar ela, então tem que ter anotado para ela se resguardar. Então tudo tem que ser anotado, gente. Então tem que ser claro, objetivo e ter anotado, ó, no prontuário, principalmente se ele a medicação, se ele aceitou, se ele não aceitou, anotar o recebimento de hemoderivados, se ele, por exemplo, se ele tomou sangue, tem que anotar tudo. Quando ocorrer erros, gente, isso aqui é muito importante, aprendam. Sempre utilizar entre parênteses, digo, entre uma vírgula e continuar. Por exemplo, assim, ó, acontece muito de confundir o paciente. Por exemplo, a Cláudia vai lá fazer a anotação dela e coloca paciente apresentou febre no período. Meu Deus, eu errei, não era esse paciente, eu anotei no errado. Digo, paciente, aí ela vai colocar lá entre parênteses, digo, paciente não apresentou febre no período, porque ela vai corrigir o que ela falou. Então, toda vez que você errar, você vai ter que botar entre parênteses, digo, não vai tacar corretor, não pode estar colocando corretor em hipótese alguma no prontuário, porque senão vai ficar tudo rasurado. Então, sempre que errar, quando ocorrer erros, coloque entre aspas, digo,
e escreve novamente, continuando. Essa parte é muito importante vocês saberem. Ficou alguma dúvida, entenderam? Qualquer coisa que errar, errou uma palavra, por exemplo, errou uma palavra, anotou errado, você não vai riscar nem passar corretor, você vai botar entre aspasinha, digo, aí você vai escrever novamente o que você queria falar. Ficou claro? Entenderam? Claudiane, me deu vontade de morrer quando eu vejo corretor no paciente, no prontuário. E eu tenho vontade de ir lá esfregar na cara de quem fez, desculpa. Mas, enfim, errou, coloca digo. Gente, quando vocês forem para o estágio e fizer a anotação de enfermagem, até mesmo na vida de vocês, quando vocês forem trabalhar, se tiver medo de errar, gente, existe uma caderneta, tem caderneta de R$1, R$1 não, tô mentindo, desculpa, de R$5, de R$4, aqueles papelzinhos, pega um papel, coloca tudo no papel e depois passa pro prontuário. O prontuário é um documento sério, não vão ficar rasurando, anotando de qualquer jeito. Então, para evitar erro é melhor. Às vezes a gente está apressado, a gente até erra, né? Então, é melhor, para evitar, faz num papelzinho. Deixar claro a anotação, informação que é transmitida pelo paciente, tá? Não utilizar abreviaturas que impeçam a compreensão do que foi anotado. Tipo, acontece muito de técnica com vício pro hospital. Quando você tá no WhatsApp, você faz o quê? Abrevia, né? Quem é que anota? Maninha, tem aluno que me manda um texto que eu não entendo nada, porque você tá abreviando tudo. TD, EB, eu não sei nem como é que é as abreviaturas de vocês. Não vou nem dar exemplo, porque eu não consigo. São tantas. Então, você não pode estar anotando. Paciente LUC, ponto, que tá lúcido. Paciente febril, FB. Aí acontecer alguma coisa, né? OBS, que é uma observação. Ninguém é para estar abreviando nada. Não é para estar abreviando. Certo? Não colocar o nome imediatamente após o final da última frase, o número do Corém. Utilizar carimbo com rúbrica. Toda vez que vocês fizerem uma anotação de enfermagem, tem que utilizar o carimbo e assinar o nome de vocês. Professora, e no estágio eu vou carimbar? Não. No estágio você vai anotar, aí você vai assinar ETE e o seu nome. Por exemplo, vai fazer toda a anotação de enfermagem no prontuário, aí vai pôr ETE. O que significa ETE? Estudante de técnico de enfermagem. Alcirlene. Aí, se eu for, só um exemplo, eu como enfermeira, se eu fosse a preceptora, eu ia lá carimbar e assinar meu nome, porque eu que estou responsável por vocês. Então, tudo que acontecer, quem vai pegar é o meu Corém, porque vocês não têm Corém ainda, então por isso é muito importante a anotação. Se você anotou lá, teve uma vez que eu reprovei uma aluna, não sei se eu já contei essa história para vocês. Teve uma aluna que botou que o paciente estava lúcido, orientado, respondendo aos estímulos verbais, tipo a anotação toda bonitinha, que tem alguns exemplos na internet, né? Quando eu fui ver a paciente, ela era especial, ela nem falava, ela nem escutava, ela era surda e muda. E a menina colocou que a menina estava lúcida. Tu já pensou uma cor dessa no prontuário? Eu ia perder o meu Corém. Aí ficou horrível, né? Pra mim, digo e colocar tudo de novo a anotação, a menina ficou reprovada. Porque ela nem foi ver a paciente, ela nem foi ver a paciente, ela foi lá, instalou o soro, nem falou com a paciente, nem falou com o acompanhante e nem leu o prontuário, por isso que é bom você ler. A paciente nem falava. Como é que ela. E eu ainda perguntei, fulana, a paciente falou contigo? Falou, professora, ela tá comunicativa que só hoje. Mentira, que a paciente nem tava comunicativa. Então, gente, eu prefiro que meu aluno diga, professora, eu tenho vergonha de falar, professora, vá comigo que eu tenho vergonha de ir sozinha. Professora, eu não sei fazer isso. Eu prefiro que você me fale, eu como profissional. Tanto como enfermeira na unidade, quanto como professora. É melhor falar, professora, eu não sei, professora, do que mentir. Então, a paciente não falava. Então, você, olha a vergonha. Então, essa parte aqui é muito séria, de assinar e de carimbar. Quando você trabalhar como técnica no hospital, você vai fazer anotação, carimbar e anotar. Quando for aluno, você vai assinar e quem vai carimbar é o enfermeiro, certo? Tem que ter anotação de enfermagem, né? Supondo, né, anotação. Sempre ter cuidado com as abreviações, com tudo. Evitar o uso de expressões
segue sem intercorrência, mantendo o quadro, continua do mesmo jeito. Não. Segue no leito aos cuidados da enfermagem. Sempre vai seguir aos cuidados da enfermagem. Nunca o paciente vai estar sozinho. Coloque não apresenta queixas no período. Nada de manter no quadro. Coloca não apresenta queixas. O que é isso, professor? Porque não está apresentando febre, dor nem nada. Em relação à visita médica, deve-se adotar o horário da mesma. Por exemplo, o médico passou para ver o paciente. É bom você colocar, né? O paciente teve visita médica. Aos tal hora. Yasmin que tava tentando entrar, tu que tava mandando mensagem, né? Gente, eu não consigo, eu até consigo fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Tem aqui 50 mensagens de aluno me mandando. Eu não tenho como nem ficar vendo hoje. Eu falei que eu ia resolver as coisas do laboratório amanhã. Não tem como eu estar dando aula e olhando no celular. O máximo que eu consigo é aceitar vocês. Aí quando eu tô concentrada aqui na aula, eu nem consigo. Mas eu já aceitei aí quem tinha para entrar. Senão eu perco o raciocínio. Enfim, vamos continuar. O médico passou para ver os pacientes de manhã, ou à tarde ou à noite. Você não vai falar nada disso. O médico disse isso e isso. Não, só vai pôr. Paciente recebeu visita médica pela manhã, o paciente recebeu visita médica pela tarde. Só para relatar, né? Você tem que colocar o aspecto que tá lúcida. Professor, o que é lúcida? Lúcida é quando eu pergunto assim, Dona Maria, a senhora tá onde? Tô no hospital. Dona Maria, tudo bem? A senhora sabe onde a senhora tá? Sei. Ela conversa contigo, ela tá lúcida, orientada. Ela consegue saber onde ela tá agora quando o paciente está desorientado, apresenta confusão, fala coisa com coisa. Ele tá desorientado, né? Ele não tá lúcido. Então tem que ter atenção nisso. Por isso que é necessário que vocês conversem com o paciente. Oi, Dona Maria, tudo bem? Quem tem vergonha vai ter que perder. A senhora tá bem? Tudo bem? Tá assistindo alguma coisa? Tá assistindo dor? Como é que a senhora tá se sentindo hoje? Conseguiu dormir? Que é isso aí, você vai conseguir fazer toda a sua anotação. Apresentou vômito? Foi muito? Quantas vezes? Se o paciente tem placa de hidrocoloide, tem que observar o que é isso. Placa de curativo. A gente vai ver isso na aula de curativo. Se teve curativo, como é que tá? Você tem que ver o curativo para você poder pôr na anotação. Na anotação de enfermagem, né? Tem que pôr se ele tá febril. Sinais vitais, né? A gente vai estudar isso também, quem não sabe, quando que tá com febre. Se ele tá, por exemplo, tabagista. Gente, tem muito cuidado com a anotação. Professora, eu não sei escrever tal palavra. Pesquisa, gente. Eu acho engraçado que vocês, no celular, 24 horas, mas vai pesquisar uma palavra e ninguém pesquisa. Aqui tem um exemplo muito claro. Tabagista com J e o correto é com G. Se não sabe fazer uma anotação, uma palavra, pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve um processo seletivo esses dias em tal lugar que todos reprovaram. Todos os técnicos. Sem mentira nenhuma, foi com vergonha. Por quê? Porque não sabe escrever. Álcool não sabe escrever. Não sabe escrever. Outra coisa besta, qual foi? Álcool foi uma principal. A febril não sabe escrever. Palavras bestas não sabe escrever. Todo mundo escreveu. Tipo, tinha que dar lá uma anotação de enfermagem, no paciente escrevendo tudo errado. Então, gente, se não sabe, pesquisa antes, aprende, treina. Eu sei que eu não tenho nem que estar ensinando vocês a escrever, porque isso vocês já vieram lá do ensino médio. Então, cuidado com as palavras. Se tem dúvida, acesso com dois S e é com C o primeiro. Palavras bestas, então tem que ter cuidado como se escreve. Se tem dreno, né? Tipo dreno de Perroso, é um dreno que coloca para drenar quando o paciente faz efizema pulmonar. Aí coloca tá lá com dreno. Se tem alguma dúvida de uma palavra, pesquisa. Paciente contido no leito, né? Então tem pouco, se ele tá contido é quando ele tá amarrado. Banho de aspersão, tá vendo aqui a palavra, ó? Com C cedilha, e não é banho de aspersão com S. Então, essas coisas, se não sabe escrever, pesquisa. São coisas básicas, mas que um dia você pode deixar de conseguir um emprego por conta de erro.
Tem que escrever certo. Eu vejo isso até nas provas, se eu for tirar ponto de vocês das provas, vai todo mundo ficar. Um monte de gente vai perder ponto, né? Porque cada erro. Então tem que ter cuidado quando for escrever, gente. Anotar se teve dieta do paciente, se foi por sonda, se foi por dieta, se teve auxílio, sinais e sintomas apresentados, tá? Tudo isso. Se teve dificuldade de mastigar, se teve dificuldade para engolir, tem que anotar tudo isso. Anotar se teve evacuação de urese. Diurese é urina, tá, gente? Cor, tá amarelado, tá escuro, não teve urina. Então tá com dor a urinar, desura, então tem que saber todos esses termos. Evacuação, quantos episódios, quantidade, consistência, estava líquida, estava pastosa. Pastosa é quando não, quando ela tá consistentezinha, né? Quando tá líquida se vazando, lá com diarreia. Então tudo isso tem que saber. Curativo, colocar a data, o horário, se teve odor, se teve secreção, tipo de curativo, a gente vai verificar tudo isso. Então, tudo isso tem que estar na anotação de enfermagem. Se ele tem algum dreno local, onde está, se está tendo dor. Acesso venoso, periférico, é por onde vai a medicação. Data e horário tem que estar datado, gente, porque só pode ficar no máximo até 5, 7 dias, senão tem que trocar já da infecção. Se teve troca, tem que anotar. Se está tendo algum sinal de infecção, de vermelhidão, tem que verificar no acesso. Se ele está sentindo dor, tem que botar também na anotação. O paciente relata dor em tal lugar. Na lombar ou na cabeça, tudo tem que anotar. Então, a administração de medicação tem que ser checada e anotada se não foi feita, tá? Isso é muito importante. E o motivo, tá, gente? Não é só dizer não foi feito. Também às vezes acontece de não fazer medicação quando não tem. Então, NT. Item 5 da prescrição de enfermagem não foi feita a prescrição médica por conta que não tem mais o antibiótico na unidade. Então, tem que anotar, você tem que se respaldar, né? Quais são os critérios para anotação de enfermagem? Devem ter exatidão, que são informação, as observações devem ser precisas e exatas, corretas, né? Brevidade, conciso, objetivo e complexo. Legibilidade, forma nítida. Tem que estar nítida a anotação. Não uma caneta acabando. Já vi prontuário que a caneta está acabando no último e a pessoa não tem coragem de pedir um emprestado ou comprar outra. Então tem que estar nítido. Se tiver uma caneta falhando, já troca, gente. Isso aqui deveria ser na prova também, ter esses critérios aqui, ó. Porque às vezes manda com a caneta bem apagadinha. Então não pode, tem que ser de forma nítida. É que nem imagem, né? Manda uma imagem mais embaçada que tudo. Não pode acontecer isso. Então, identificação, né? Sempre tem que ter a identificação do Corém. Um exemplo aqui, ó, gente, do carimbo. Luiz Inácio Lula da Silva, Corém. Como se ele fosse um enfermeiro. Corém, São Paulo e o número do Corém. Técnico de enfermagem. Gilberto Casebe. Aí, Corém, a cidade, o número e TE. Isso aqui é se você fosse técnico. Por exemplo, se fosse o Maurício. Sacanagem. Isso é um exemplo, Maurício. Maurício da Cruz. Aí, o Corém, a cidade dele seria Acre, né? E o número do Corém dele, TE. Isso aqui é o exemplo de carimbo, tá, gente? É desse jeito que vai ser o carimbo de vocês. Quando vocês se formarem, vocês já podem dar entrada no Corém de vocês, tá? Assim que se formar, que demora um pouco. Aí tem as anotações de enfermagem referente à admissão. Quem sabe o que é admissão? É quando alguém vai ser contratado. Na admissão do paciente, quem sabe? Quem sabe?
Vamos ver aqui as respostas de vocês que tem que voltar. Vamos lá. Admissão. Ana Beatriz. Entrada do paciente na unidade. Cláudia. Entrada do paciente. Tailiane. Eu nunca consigo falar o nome dessa menina. Vou chamar de Tai. Tai. Entrada. Tatiana. A data da entrada do paciente no hospital. Vanessa. Quando ele sai do hospital. Quem dá-lhe mais? Eu gosto de perguntar para vocês. A admissão, gente, é quando ele entra, quando ele dá a entrada, tá, Vanessa? Quando ele sai é auto-hospitalar. A admissão é quando o paciente entra. Quem respondeu tá certo. A saída é auto-hospitalar, tá? A admissão é quando ele entra. Por exemplo, a Mariazinha foi internada hoje. Aí vocês vão fazer o quê? A admissão do paciente. Aí você tem que anotar. O que deve conter? Horário, procedência, diagnóstico, exame físico, faz uso de medicamento em casa, possui alergia, é etilista, quanto tempo, tabagista, queixas no momento. Você vai fazer uma anamnese do paciente, você vai fazer uma entrevistazinha com ele. Então, você vai colocar lá, ó, às 19 horas, paciente admitida no hospital do idoso, procedente de casa, procedente é de onde ela veio, tá, gente? Ou então procedente da UPA, é da onde ela veio. Faz o uso de medicação para pressão arterial em casa, não bebe, não é tabagista, não é etilista. No momento, ela refere cefaleia, febre, há mais de uma semana, então você tem que pesquisar a historinha dela. Você só vai saber disso falando com ela. Então, o máximo de coisas que tu descobrir é melhor para tua admissão, certo? Então, a admissão é quando o paciente interna, admitir da hora, da onde ela veio, o que ela tá sentindo, por quê, se ela fazia algum tratamento em casa. Então, tudo isso você tem que pôr na admissão, correto? Data, horário, condições de chegada, se ela foi com acompanhante, os sinais vitais. Gente, sinal vital é importante em tudo. A gente vai aprender eles na aula prática. Procedimentos durante a admissão, então você vai colocar tudo isso, tá? Principalmente se teve acompanhante ou não. Sinais e sintomas, né? Que se ela tá sentindo alguma coisa, por exemplo, se a pessoa tá internada, ela tá sentindo alguma coisa, gente. Não tem como você dizer que ela não tá sentindo nada. Ou ela tá com dor de cabeça, ou ela tá com febre, ou ela tá com diarreia, ou ela tá com falta de ar, então tudo isso você tem que saber o que ela tá sentindo, pra você anotar lá na sua admissão. E os cuidados, né? Foi realizado as aferição de sinais vitais, acesso, então tudo isso você tem que anotar. Então, tá aqui um exemplozinho. Depois eu leio vocês. 10 horas. Admitida na unidade proveniente do. Viu aí, ó? Admitida na unidade proveniente do PS. Proveniente é o quê? Da onde que ela veio, tá? Deambulando, acompanhada pela mãe. Pressão, tal. Temperatura. Orientada quanto às normas do setor. Aí, tipo, a pessoa assina. Outro. Realizada a punção venosa, endosso da mão. Com gelco. Gelco é a mesma coisa que catéter. Aí coloca o número lá, né? Relata aceitar toda a dieta. Isso aqui a anotação, ela foi admitida, né, gente? Essas outras anotações é durante o dia. Você vai fazer a admissão, mas você vai continuar a anotação durante o dia, certo? 14h10, solicitou auxílio para ir ao banheiro. 14h30, apresentou febre, medicada conforme prescrição médica. Então, isso aqui é um modelo de anotação que você vai fazendo de horário depois da admissão. Ou você pode fazer uma completinha e pôr do final do plantão. Mas tem que anotar as intercorrências do horário. Importância, gente, evitar erro, pelo amor de Deus. Porque vai ter erro, vai ter auditoria, vai ter faturamento se for um hospital particular. Então tem que ter cuidado com isso, porque tem um faturamento daquele paciente. E o público também, né, para poder ir material. A CCIH, que é o controle de infecção hospitalar, vai ter o controle, né? Você tem que datar. Acesso sempre tem que ter a data. Não pode ter um acesso lá sem data, gente, porque tem que ver quantos dias tá aquele acesso se não teve infecção. Nem nada, né? Se não tem sinal de infecção, se não tá vermelho. Óbito. Quando o paciente vai a óbito também tem que anotar, gente. Então, você vai ter que botar se teve assistência à reanimação, né? Se foi reanimado, a hora do óbito, quem constatou e o preparativo do corpo. Então, como é que é isso, né?
paciente, fulano de tal, não vai pôr o nome que já tá no prontuário, né? Paciente foi a óbito às 20 horas, foi realizado RCP 20 minutos sem sucesso. O que é isso? Que foi realizada a reanimação cardiopulmonar, né? Sem sucesso. Constatado óbito às 20 horas pelo Dr. Fabrício Lemos, foi realizado cuidado pós-morte e enviado para o reconhecimento familiar. Pronto, tem que fazer anotação também. Tem que anotar no prontuário até quando o paciente morre, tá, gente? Tudo tem que anotar. Evitar, né? Sem queixa, sem intercorrência, mantendo o quadro. Nunca vai pôr isso. Então, evitar esse tipo de coisa, né? Existe registro, né, que não fornecem qualquer informação. Então, tem que ter cuidado. Você tem que anotar tudo. Quanto mais você anotar, melhor é. Informação não registrada não é informação perdida. O que isso significa? Se a Cláudia não anotou que o paciente teve febre, o médico vai achar que ele não teve febre, que ele não está com sinal de infecção. Então, o que você não anotou, está perdido. Se você não anotou, você não tem como se respaldar. Sempre eu digo que um elemento mais importante de todos os técnicos é a caneta. A caneta você se livra até de um processo, tá, gente? Então, qualquer coisinha, anotar no prontuário. Qualquer coisa. E também tem um livro de intercorrência de enfermagem, né? Que às vezes, quando acontece um problema, o enfermeiro, você relata para o enfermeiro relata lá no médico, no livro. Às vezes, uma discussão, um desentendimento, tudo vai para o livro também. Então, tudo que não é anotado é perdido, né? Se eu não anotei, eu não tenho como provar. Se eu não anotei, eu não fiz, né? Não aconteceu. Pouca documentação sugere má prática na enfermagem. O que significa? Tem técnico que anota 4 linhas. Meu filho, você fez isso durante o dia inteiro, só 4 linhas. Então, não tem como, né? Então, gente, não existe 4 linhas o dia inteiro. Então, quanto mais informação, melhor é.